para quem não me conhece, meu nome é Mauro, eu sou aqui o editor do site. Eu estou aqui com meu amigo Dr. Clístenes. Dr. Clístenes, professor da Unifesp, Escola Paulista de Medicina e Pneumologia. E nós estamos agora aqui num evento em Barcelona, acabou de finalizar o evento, sobre avanços no tratamento da asma grave. E eu combinei aqui com o Dr. Clístenes a gente bater um papo sobre o que a gente viu, porque, na minha visão, nós estamos experimentando uma revolução no tratamento da asma. Eu acredito, Clístenes, que a fase que nós estamos entrando na asma é semelhante a quando descobriram os broncodilatadores. Porque se entendia que a asma antigamente é uma doença de espíritos malignos, tratava-se até com cigarros, simpatia. Aí quando descobriu os broncodilatadores houve uma revolução. Depois vieram os corticoides inalados, foi uma outra revolução. Só que nesse período todo se tratou sempre os sintomas da asma, sempre o mal-estar que a doença causava, o broncoespasmo, a tosse. E agora, com a era dos imunobiológicos, nós estamos experimentando tratar as causas da asma. E o que você pode destacar para a gente, Cris, do que a gente viu aqui hoje, que foi assim, algo que impactou bastante? Bom, Mauro, inicialmente cumprimentar você e agradecer por essa oportunidade. Eu sou um seguidor também do Pneumoimagem, e você exerce uma atividade pedagógica e eu tenho certeza que centenas, talvez até milhares de médicos tenham a oportunidade de acompanhar a dinâmica dos novos conhecimentos através do teu programa, do teu site. Então, inicialmente, te cumprimentar e agradecer por essa oportunidade. Eu acho que a gente pode falar assim numa frase bem marcante: o futuro chegou. O futuro chegou, porque durante décadas, como você disse, nós basicamente usávamos o que para tratar a asma? Os broncodilatadores. Recentemente incluímos também no tratamento de manutenção o LAMA, o anticolinérgico, que era só usado através na crise, o corticoide inalatório, que foi algo que mudou o perfil do tratamento da asma, mas infelizmente, o que a gente observava? Que um grupo de pacientes, 50% dos pacientes, não tinham a sua asma plenamente controlada. Nesses você conseguiria evoluir um pouco mais, otimizando o corticoide inalatório, fazendo o controle do ambiente de uma maneira geral, cuidando da adesão, identificando o fenótipo em relação ao dispositivo, porque muitas vezes o paciente não se identifica com um determinado dispositivo, mas mesmo assim a realidade mostra que 5 a 10% dos pacientes não têm a sua asma controlada. Uma característica desses pacientes é que 70% a 80% deles têm como marcador, e hoje a busca dos marcadores na asma é fundamental, tem como marcador o eosinófilo. Então, aquilo que nós sabíamos que estava aumentado, nos últimos anos ganhou uma relevância muito grande. Hoje a terapia personalizada, a terapia alvo, com os imunobiológicos, permitem exatamente você abordar o paciente de uma maneira diferente do que a gente fazia até recentemente. Eu acho que essa era que a gente está entrando dos biológicos, porque o que está acontecendo de avanço no conhecimento da fisiopatologia, porque há 50 anos se achava que a asma era contração de músculo liso só. Exatamente. Tinha que relaxar o músculo liso e estava resolvido. Quando se viu que o quadro era inflamatório, mudou o conhecimento e vieram os corticoides inalados que realmente mudaram o prognóstico desses pacientes. Só que hoje, tratando com corticoide inalado, a gente ainda está tratando os efeitos da doença, não a causa. Os biológicos agora, com o conhecimento de como acontece a cascata inflamatória, que pontos, que níveis atuar, estão se desenvolvendo drogas que atuam em níveis diferentes. E aí, o tão importante é caracterizar o paciente, porque eu estou entendendo que não existe mais asma, existem asmas. Exatamente. E a gente precisa saber qual é a asma daquele paciente, qual é o tipo de asma, porque cada um vai exigir um tratamento diferente no ponto da cascata inflamatória. Eu sempre brinco, Mauro, dizendo que o corticoide inalatório é um santo remédio,
mas não é água benta, né? Ele tem efeitos adversos. E hoje já está muito comprovado que mesmo o corticoide inalatório, em doses habituais, ele traz consequências para os pacientes e temos que incluir também as crianças, né, que precisam usar o corticoide inalatório. E o que se sabe é que 5 a 10% dos pacientes não respondem ao corticoide. Isso nós vemos no dia a dia, aquele paciente que já está com alta dose de corticoide inalatório, com LABA, com LAMA, muitas vezes antileucotrieno, e esses pacientes têm crises, né? Frequentemente 2, 3, 4 vezes por ano precisam internar, frequentemente eles tomam corticoide oral. E muitas vezes até se automedica, né, porque ele sente que melhora, mas nós todos sabemos que, em primeiro lugar, essa asma não vai ser controlada. Segundo lugar, o que é pior, ele vai ter risco de efeitos adversos muito sérios. E o pior de tudo é que esses pacientes têm crises, né, graves, internam, e infelizmente muitos deles vão a óbito, né? Esses pacientes é que morrem. Então agora, com os imunobiológicos, né, você muda, é uma quebra mesmo, é um novo momento, né? Como você disse, praticamente durante os últimos 30, 40 anos, nós ficamos com broncodilatadores e corticoide, né? E o antileucotrieno, que não tem essa capacidade de controle pleno. Entretanto, é uma situação que está, vamos dizer assim, emergindo, está nascendo, né? Diversos imunobiológicos agora se agregam ao omalizumab, que já está aí há uns 10 anos. 15 anos já, 15 anos. E com perspectivas assim fantásticas, não somente no controle da asma, mas outras doenças de natureza alérgica também, né, como a polipose nasal, aquela urticária, enfim, nós estamos aí tendo a oportunidade de conhecer e naturalmente que as dificuldades são óbvias, né? Qual o perfil do paciente, qual o marcador que nós vamos utilizar. Nem sempre nós temos a disponibilidade de ter a dosagem do eosinófilo no escarro, mas nós temos sempre que fazer na corrente sanguínea, né? O óxido nítrico exalado, a imunoglobulina E, são marcadores que realmente modulam, né, e orientam nós médicos de como prescrever o melhor. E qual é o melhor? Essa é a grande discussão diante dos biológicos que já existem. O melhor é aquele que realmente preenche as necessidades do seu paciente, não é verdade? Nós ficamos aqui, foram 2 dias aqui de imersão somente em inflamação. Exato. Todas as vias de inflamatórias envolvidas na asma, seja na asma alérgica, asma não alérgica. E aqui na Europa, né, nós estamos aqui em Barcelona hoje, já existem 5 imunobiológicos aprovados para utilização. No Brasil nós estamos com 3, né? Chegar a um 4, e as perspectivas de pesquisa aqui vão ser de muito mais, pelo menos uns 4 ou 5 nos próximos anos, inclusive um via oral, que deve chegar por volta de 2020. Então a mudança de perspectiva é brutal. Até porque quando a gente fala de corticoide inalatório em dose alta e LABA para controle naqueles steps 4 e 5, no meu ponto de vista, é uma impressão pessoal, esses guidelines eles foram desenvolvidos numa época, esses steps, onde não existiam esses imunobiológicos. Exato. Eles estão sendo incorporados agora. Então é bem provável, no meu ponto de vista, que a indicação deles até antecipe-se ao uso de altas doses de corticoide inalatório. Eu vejo daqui uns 20, 30 anos, assim como a aminofilina foi proscrita do tratamento de doença obstrutiva, é capaz de que os LABAs e corticoides daqui 30, 40 anos não tenham papel também. Realmente, você traduziu o que ocorreu com o omalizumab, né? Quando foi lançado, o uso era tão estreito, né, tão restrito. Hoje você já ampliou muito as indicações do omalizumab. O fato é que agora nós temos um conhecimento do processo inflamatório muito mais refinado, né? Antes a gente tinha uma noção que vários mediadores participavam, que praticamente todas as células participavam, neutrófilos, mastócitos, linfócitos, etc. Mas agora nós temos, identificando o papel do eosinófilo, as interleucinas envolvidas, né? Usar medicamentos que vão especificamente ou bloquear o receptor ou neutralizar o efeito dessas interleucinas e, consequentemente, toda aquela cascata inflamatória. O que
tem agora de dificuldade, né? É a acessibilidade, isso ainda é um processo difícil, o custo é elevado, mas é um problema que tem que ser resolvido. E, em segundo lugar, realmente a identificação, né, a seleção adequada do paciente. Isso resgata para nós pneumologistas, sem sombra de dúvida, né, a prerrogativa de termos a oportunidade, né, de cuidar desses pacientes, porque nós estamos agora também assimilando novos conhecimentos que nós não tínhamos há 4, 5 anos atrás. Outra dificuldade que eu vejo, Clístenes, é um ponto anterior até a indicação da droga. Porque aqui se comenta muito sobre os marcadores. E a gente tem uma dificuldade de acesso também aos marcadores. Né? Do ponto de vista geral, é muito fácil ter um hemograma e avaliar os eosinófilos. Não é todo mundo que consegue avaliar a IgE, Exato. ver um perfil RAS para ver o perfil alérgeno de cada paciente, ao que ele é alérgico. E aqui se batendo muito na questão do óxido nítrico exalado. Esse é um marcador importante de inflamação, de resposta terapêutica e até de indicação de produto. E a gente não tem a facilidade do óxido nítrico exalado, é um exame que aparelhagem cara, acesso difícil e até para o paciente realizar existe uma colaboração maior até do que na espirometria. Exato. E isso eu acredito que com a chegada dessas drogas e a popularização dos marcadores, esses aparelhos vão ter que ser barateados. Provavelmente vai se modificar a técnica de fazer esse exame, vai ter um exame mais simples, assim como antigamente para a gente ver a saturação do sangue, tinha que fazer uma gasometria arterial, e hoje com o oxímetro no dedo a gente vê a oxigenação de todo mundo, é capaz que a gente tenha um sensor que o indivíduo vai soprar no celular e a gente vai ver no consultório qual é o feno do paciente, feno é a fração de óxido nítrico exalado, e poder orientar a terapêutica. Esses avanços vão trazer isso do meu ponto de vista. Vão trazer, né? E agora nós estamos aprendendo a lidar com a variação dos marcadores, né? Que antes nós não sabíamos. Então agora já aprendemos que o corticoide, ele interfere no número de eosinófilos. Então mesmo que um paciente não tenha um número de eosinófilos elevados, e hoje o nível significativo é acima de 300, mas isso tem trabalhos que consideram acima de 200, mas certamente acima de 300 é um número significativo, mas isso pode sofrer variação do uso do corticoide. Por isso que é importante não termos apenas uma visão transversal. Nós precisamos ver como era o hemograma desse paciente 6 meses, 1 ano ou nos últimos 5 anos, para realmente poder constatar essa variação. Mesmo em relação ao feno, né? Isso aqui foi comentado hoje, que o corticoide pode alterar o nível do óxido nítrico exalado. Então todos esses conhecimentos, eles são muito positivos, porque nós estamos agora com oportunidade de atingir aquele número de pacientes, né, que a asma para eles é uma verdadeira sentença, né? Qualidade de vida precária, interferindo na sua condição social, internando e aumentando o risco de morte. Certamente que dentro de algum tempo, né, a questão da acessibilidade, o monitoramento dos marcadores, como você falou, medidas do feno, IgE, vão ser mais acessíveis, né? Tudo isso vai permitir identificar esses pacientes e trazer para eles aquilo que eu sempre comento. Uma pessoa sadia, Mauro, ela tem muitos desejos, né? Uma pessoa doente só tem um único desejo, né? É ter a sua doença curada ou pelo menos adequadamente controlada, e nós estamos agora vivenciando isso, né? O futuro, aquilo que se falava, realmente ele chegou de uma maneira muito gratificante. Bom, eu vou deixar no Instagram, tem um material extenso que a gente viu aqui e recebeu. Eu vou deixar só um slide depois no Instagram, vocês vão lá no Instagram que eu vou compartilhar, que resume as indicações e os efeitos dos principais imunobiológicos já existentes no mercado. No Brasil a gente tem o omalizumab, benralizumab, mepolizumab. Aqui na Europa tem o reslizumab também, e no Brasil vai chegar o dupilumab, que também já tem aqui na Europa. Já tem aqui na Europa. E nos próximos anos vão vir outras drogas que a gente viu aqui hoje em pesquisa, inclusive uma promissora por via oral,
Então, muita coisa para asma, a gente vai ter que se atualizar muito, especialmente nos mecanismos inflamatórios, para entender melhor o nosso paciente, poder indicar adequadamente a droga para o perfil do doente. Cristres, obrigado por ter parado aqui, a gente conversado, e um abraço a todos vocês do Brasil, até qualquer hora. Obrigado, Mauro, parabéns pelo brilhantismo, né, e pelo altruísmo com que você cuida da educação de toda uma geração de médicos. Eu sou seu seguidor também e aproveito para desejar a todos um ótimo fim de semana, um afetuoso abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.